Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Estou de volta depois de uma gripe lascada, uma gripe que me derrubou mesmo, muito forte, me colocou de cama. Fiquei 2 dias aí de cama porque, vou te falar, uma das características dessa gripe, além de ferrar a garganta, do jeito que eu fiquei com a garganta inflamada, com muita tosse, foram as dores no corpo. Doía demais, tá? Teve dia de eu encostar assim no braço e causava dor só de encostar. Pernas doía demais. Para levantar era ruim, para andar era ruim. Então, vocês vão perceber que eu tô até com a voz ainda meio anasalada, mas eu peço para vocês deixarem isso um pouquinho de lado, porque como eu sempre faço, vou atualizar vocês aí sobre a situação desse conflito Rússia-Ucrânia, e além de trazer algumas novas informações. Outras vocês já devem ter visto em alguns canais aí falando sobre o assunto. Mas é um assunto de extrema importância. Por quê? Nós tivemos aí uma declaração do Papa Francisco que chama muita atenção, dizendo: olha, estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial já foi declarada. Então, uma pessoa com a influência que o Papa Francisco tem, com o acesso a informações que ele tem, está dizendo isso, é porque você já pode ficar com a pulga atrás da orelha. Nós estamos tendo desabastecimento, estamos tendo quebra na cadeia de suprimentos por conta dessa guerra, por conta das sanções. Então tudo está sendo dificultado e coisa maior está vindo por aí. E eu vou chamar a atenção de vocês através das notícias que eu separei, tá bem? Logo depois da nossa vinheta que vai rodar aí agora. Bom, pessoal, vocês devem ter visto, devem ter ouvido, devem ter lido sobre o assunto. O Papa Francisco dizendo: olha, a Terceira Guerra Mundial já foi declarada. Em 2014, eu me recordo que ele chegou a dizer que nós estávamos na porta de entrada, prestes a entrar numa Terceira Guerra Mundial. Não demorou muito, né? E nós vínhamos alertando isso há algum tempo. Se você analisar o conflito Ucrânia-Rússia, você vai ver que cerca de 40 países já enviaram equipamento militar ou deram ajuda financeira para a Ucrânia. Não estão enviando material humano, mas já estão lutando essa guerra. Então são 40 países ali, pelo menos, ajudando a Ucrânia. Do outro lado você tem a Rússia e tem os seus aliados. Tem a Bielorrússia, tem a Armênia, tem o Cazaquistão. Claro, estão ajudando, e a China, ajudando da forma que podem. Não estão enviando equipamento militar porque a Rússia dispõe de uma grande quantidade de equipamentos militares. E além do fato de, se você considerar o ano passado, a questão do custo de produção, porque o custo de produção na China e na Rússia desses materiais militares é mais baixo. O valor que foi investido pela Rússia a tornaria o terceiro maior orçamento militar do mundo, cerca de 170 bilhões de dólares. Mas eu estou dizendo se considerarmos a diferença de custo de produção. Para os países do Ocidente, esse custo é muito maior, tá? Mas eu vou pôr as notícias na tela aí para vocês verem. Lembrando só uma coisinha. Gente, está passando o tempo. Ano que vem, em junho de 2023, estaremos em Israel com a caravana Ailton Barros, o pai do Questione-se em Israel. Não perde tempo. Tá aí na descrição o telefone do Ricardo Paiva. Entre em contato com ele. Hoje tivemos mais pessoas fechando. As vagas são limitadas. Então, se você tem esse sonho, não perca tempo, gente. Não perca tempo. A vida é uma só, tá? Eu posso afirmar isso com conhecimento de causa, porque o maior sonho do meu pai era ir para Israel. Infelizmente, não foi possível, tá? Então, não deixe passar essa oportunidade. Tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Ricardo Paiva da Promundo, tá? Ele que está organizando tudo isso aí pra gente, tá bem? Bom, gente, vamos lá. Vamos por aqui na tela. Tem aqui, ó. Terceira Guerra Mundial foi declarada, diz Papa Francisco. O Papa Francisco sugeriu que a Terceira Guerra Mundial já está em andamento, como evidenciado por elementos entrelaçados em ação na crise na Rússia,
Rússia, Ucrânia e outros conflitos em todo o mundo, tá? Então ele está dizendo ali, ó, temos sim conflitos e temos alguns que estão bem ligados a esse conflito Ucrânia-Rússia, tá? Nós temos questões no Oriente Médio, onde esses mesmos atores estão e têm muita influência, a Rússia, a China, Estados Unidos ali, o pessoal da OTAN, todos têm influência e aliados no Oriente Médio. Você tem todo um desenrolar aí da história. Como eu disse, 40 países, cerca de 40 países já enviaram ajuda militar ou dinheiro para a Ucrânia para conseguir conter a Rússia. E com um certo sucesso, porque a previsão dos russos era de que em poucos dias teriam tomado até a capital Kiev. E não foi o que aconteceu. Eles encontraram forças armadas determinadas e um povo determinado a proteger, tá? A proteger o seu território. Então, houve um pequeno erro de cálculo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor para visualizar aí. Então, houve esse pequeno erro de cálculo. Mas o que o Papa Francisco disse, em grande parte eu concordo. Ele coloca aqui, ó. Há alguns anos ocorreu-me dizer que estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Isso foi lá em 2014, por conta dos conflitos existentes na época, tá? E os que estavam se desenhando. E com certeza ele tinha informações sobre isso. Disse o chefe da Igreja Católica em uma entrevista em 19 de maio aos meios de comunicação jesuítas, que foi publicada na terça-feira, e você pode clicar aqui, ó, tá no GGN. É só você colocar lá no Google que você vai achar fácil, tá? Hoje, para mim, a Terceira Guerra Mundial foi declarada. Francisco observou que, embora os combates na Ucrânia aguçem mais as sensibilidades, e realmente aguçam, até pelo tamanho da cobertura que está tendo, então, com certeza, comove mais a população, porque está batendo toda hora ali nos jornais, nas revistas, na televisão, tudo isso você está vendo a toda hora, na internet. Então, ele chama mais a atenção. Mas diversos outros conflitos estão ocorrendo no mundo e outros rumores, outras ameaças de conflito também estão ocorrendo no mundo, tá? O que está acontecendo com a humanidade que teve 3 guerras mundiais em um século? Você vê que ele já diz, ele afirma que já temos a Terceira Guerra. Ele reafirma isso, tá? Você tem que pensar que em um século houve 3 guerras mundiais, com todo o comércio de arma por trás disso, tá? Essa é uma frase meio sugestiva, mas não é o assunto do vídeo, então não vou entrar nesse assunto, tá? Concordo em parte com isso aqui, ó. Não há mocinhos nem bandidos. É como eu digo, quem paga sempre? O povão. É o povo que paga o preço alto. Bilionários, milionários, políticos, ocupantes aí de cargos proeminentes públicos, esses não sofrem. Esses aí, de boa. Quem paga? O povão. E geralmente o povão paga com o bem mais precioso que nós temos, que é a vida, tá? Então vamos ver se ele tem razão. Vamos olhar as notícias aqui e ver se dá para concordar com ele de que estamos vivenciando sim uma terceira guerra mundial. Vamos lá, ó. Construir uma Eurásia de Lisboa a Vladivostok. Quem disse isso? Medvedev, que já foi presidente russo, já foi primeiro-ministro russo, tá? Hoje ele é chefe do Conselho de Segurança da Federação Russa, tá? Vejam só o que ele diz aqui, ó. Você vai pegar aqui uma parte que o Vladimir Putin fala e a frase dele que é de chocar. O presidente russo Vladimir Putin estabeleceu firmemente a meta de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Estas tarefas complexas não acontecem todas de uma vez e serão decididas não apenas nos campos de batalha. Mudar a consciência sangrenta e cheia de falsos mitos de uma parte dos ucranianos de hoje é o objetivo mais importante. O objetivo é a paz das futuras gerações de ucranianos. Isso é ele que está dizendo, tá? E a oportunidade, vejam só, a oportunidade, essa é a grande meta deles, de finalmente construir uma Eurásia aberta de Lisboa a Vladivostok. Para você construir uma Eurásia dessa maneira,
você tem que dominar toda a Europa. Então, está ali, nos sonhos deles, né? Faz parte dos planos dominarem tudo. De uma maneira, seja através de guerra, através de política, mas eles querem dominar tudo, tá? Olha só, mais notícias aqui, ó. Líder da Chechênia diz que Polônia pode ser o próximo alvo russo. O líder da Chechênia, uma província no sul da Rússia, divulgou um vídeo onde avisa a Polônia que pode ser o próximo país a ser invadido após a Ucrânia. E isso nós já vínhamos falando. Por isso o desespero da Polônia em ajudar a Ucrânia com tantas armas como eles fizeram, que é um dos países que mais ajudou, tá? Ramzan Kadyrov, famoso pelas suas impetuosas declarações, disse num vídeo colocado na sua página oficial no Telegram que a Ucrânia era um negócio fechado e que se for emitida uma ordem após a Ucrânia, vamos mostrar-vos, ou mostrar a Polônia, certo? Em 6 segundos aquilo de que somos feito. A Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, tem fornecido ao seu vizinho diversos armamentos na sequência da invasão da Rússia em 24. Aqui tá 24 de janeiro, mas foi 24 de fevereiro, tá? Agora olha o que nos diz o Estadão. Isso tá no Notícias ao Minuto, tá? Que é um jornal português. Se Putin não for detido na Ucrânia, países bálticos provavelmente serão o próximo alvo, tá? Quem não sabe, os países bálticos, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Países bálticos ou estados bálticos é uma região no nordeste da Europa, limita-se ao leste, tá? Limita-se a leste do Mar Báltico, onde estão localizados os estados modernos da Estônia, Letônia e Lituânia. Pequenos países, mas que fazem parte da OTAN. Aí já começa a ficar uma coisa bem séria. Bem séria mesmo. Por quê? Olha o que nós tivemos. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Olha o que nós tivemos hoje. Então, Lituânia, Letônia e Estônia. Tá aqui, ó. Rússia ameaça a Lituânia por sanções contra a enclave de Kaliningrado, tá? É um pequeno local ali que fica entre a Lituânia e a Letônia, ou a Lituânia e a Polônia, mas que pertence a território russo, tá? Pertence à Rússia. E eles estão aqui, ó, como eu vou explicar aqui, ó, entre a Lituânia e a Polônia, certo? Essa aqui é Kaliningrado, onde você está vendo o cursor passar aí, certo? Deixa eu ver, não dá para aumentar aqui. Mas você viu ali, Kaliningrado, bem ali. E o que está acontecendo? A Lituânia está bloqueando o transporte ferroviário, que é por onde chegam os bens a Kaliningrado. E isso vai ficar uma coisa bem ruim, uma situação muito ruim para a região. Porque já houve uma corrida muito grande a supermercados por medo da falta, por medo da falta de abastecimento. E a Rússia está ameaçando retalhar, ó. Se o trânsito de carga entre a região de Kaliningrado e o resto da Federação Russa via Lituânia não for totalmente restaurado em um futuro próximo, a Rússia se reserva o direito de tomar medidas para proteger os seus interesses nacionais. Certo? A resposta que a Lituânia deu é que eles não estão violando lei nenhuma e que não estão violando os tratados, mas que os bens que estão em sanção e as pessoas em sanção que não vão poder circular. O restante que não está vai poder circular numa boa. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, porque a Lituânia, como eu disse, faz parte da OTAN e pode arrastar a OTAN para uma guerra direta contra a Rússia. Além disso, nós tivemos aí o novo chefe militar britânico dizendo o seguinte, ó. Novo chefe militar britânico quer derrotar a Rússia em combate na Europa. Vejam só. A invasão da Ucrânia pela Rússia
sublinha nosso principal propósito de proteger o Reino Unido. Estamos prontos para lutar e ganhar guerras em terra. Existe agora um imperativo ardente de forjar um exército capaz de lutar ao lado dos nossos aliados e derrotar a Rússia em combate. Somos a geração que deve preparar o exército para lutar na Europa mais uma vez. Esse que está dizendo, ele é agora o novo chefe militar do Reino Unido, britânico, certo? As palavras são do general Patrick Sanders, tá certo? Novo comandante do exército britânico, em uma carta aos soldados divulgada no domingo pela imprensa do país. Agora, se ele já está preparando o exército para combates em terra, na Europa, dizendo que precisa vencer o combate contra a Rússia, combater e vencer a Rússia, para proteger o Reino Unido, é porque algo muito grande que nós não estamos tendo acesso está acontecendo. Certo? Além disso, olha o que a OTAN está fazendo, né? Ó. Isso já não é de hoje. Tá aqui, ó, 4/2/2019 a foto, mostrando aqui a OTAN, e a notícia é de 22/3/2022. Por quê? A OTAN estava mandando mais militares, estava mandando aeronaves, navios, equipamento militar, certo? Para as fronteiras ali, na Letônia, Lituânia, Estônia. Tudo isso aumentando o poderio militar bem no quintal da Rússia, vamos dizer assim. E isso pode levar, sim, a um conflito direto, OTAN e Rússia, o que não seria nada bom. Porque aí nós teríamos uma aliança de 27 países lutando contra a Rússia. Com certeza os aliados russos também não iam ficar de fora. E aí nós teríamos já um grande conflito de proporções mundiais que pode, destruir a economia do mundo. Tem esse potencial. E isso eu estou dizendo se for apenas OTAN contra a Rússia. Mas você tem que considerar a entrada de aliados, como China. A China seria um player gigantesco nesse jogo. E entrando em guerra, nós teríamos uma situação inimaginável. Seria inimaginável as consequências, o que vai acontecer, porque vai faltar muita coisa em muito lugar. Alimentos aqui no Brasil, eu creio que não faltaria, não seria tão escasso quanto em outros lugares. Mas com certeza teríamos problemas de abastecimento. Ia ser uma coisa muito dura que aconteceria no mundo todo. Então nós temos que torcer para que isso não ocorra. E para finalizar, eu vou colocar um tweet aqui, tá? Para que vocês vejam, ó. TV estatal russa. Na TV estatal russa, a apresentadora disse que no segundo semestre de 2022, tropas russas poderão entrar na Nicarágua. Disse que pode ser uma boa oportunidade para a Rússia instalar lá mísseis de longo alcance. Da última vez que isso aconteceu foi na crise dos mísseis, em 62, tá? Que a União Soviética queria instalar mísseis em Cuba. Gente, isso ainda vai dar muita, muita merda. Vai acontecer muita coisa no mundo por conta desses conflitos. Então, eu continuo otimista de que eles cheguem num acordo, tá? Cheguem num acordo através do diálogo. Mas eu acho muito difícil. Eu espero realmente, porque muitas vidas serão poupadas. Agora imagine um conflito de proporções mundiais. Olhem quantas pessoas não teriam suas vidas sacrificadas em nome de poder e influência. Então é algo que nós precisamos aí pedir a Deus, que se não for o tempo, que Ele afaste isso. E que se resolva da melhor maneira possível, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.